Mas dá pra me ouvir, todo mundo? Vou colocar aqui na parte de baixo. Aí, agora sim. Agora eu consigo aqui. Só falta a dona Carla entrar, né? Que assim que ela entrar, a gente já começa. Então, pra quem não pegou no comecinho, vamos reapresentar essa mulher que nós vamos entrevistar hoje. Ah, ela entrou. Que nós vamos entrevistar hoje. Reapresentando, ela é fonoaudióloga formada pela Unimep, Universidade aqui de Piracicaba, desde 98, ou seja, são 22 anos aí de área. Especialista em linguagem, especialista em psicopedagogia, se especializando em ABA, que nós já vamos descobrir o que é isso, especializando também em autismo e transtorno do espectro autista e adolescência pelo CBI of Miami, Colégio de Miami, professora de pós-graduação em avaliação neuropsicológica da linguagem na Faculdade ESB do Rio Branco, lá do Acre. Você acha que o Acre não existe? Existe e fica no Brasil, e ela foi pra lá já. Casada, mãe de uma filha linda e maravilhosa chamada Maria Valentina. Uma mulher que viaja pelo mundo e não só isso, faz aniversário no mesmo dia que o meu filho do meio. Então já é mais especial ainda. E é uma pessoa que tem umas ideias loucas, sensacionais. Vamos chamar ela aqui, vamos ver se ela já tá entra para nós voltarmos com o nosso bate-papo, né? Tirei até os olhos verdes, como vocês veem. Ah, eram os olhos verdes que estavam atrapalhando? Provavelmente. Vou colocar aqui, ó. Por favor. E aí, mulher? Vamos voltar ao assunto? Vamos voltar. Só deixa eu fazer uma correção, tá? Quando a gente estava falando da questão da linguagem, tá? Aí, gente! Ó, Pera, que ligou tudo junto aqui. Só na questão da linguagem, tá? Que a língua de sinais, ela é uma língua, ela não é linguagem. O que eu quis dizer quando eu falei é que, na verdade, não, a gente não se comunica só pela fala. Existem outras formas da gente se comunicar. Mas deixando claro que a língua de sinais, ela é uma língua, tá? E não linguagem. Nossa, eu tô com o beiço roxo ainda. Gente, desculpa, tá roxo aqui por causa que eu fiz uma live antes e eu pintei tudo o rosto. Olha, situação. Perdão. Entendi. Então, como da mesma forma que, por exemplo, da língua estrangeira, vamos dizer, o inglês, o português, o alemão, a Libras também é a mesma coisa. É uma língua, exatamente, é uma língua, é considerado uma língua. Tanto é que a gente, né, tá tentando introduzir nas escolas, né, tá? Mas é considerado uma língua. Ah, entendi. Veio uma pergunta aqui no vídeo anterior, ela se perdeu, mas eu lembro como estava, um pouquinho. De um dos recreadores que está acompanhando a Tentando fazer o live. celular parar, tá? Oi? Pronto. Ah, Tô tentando fazer o celular parar. de um Pronto. dos recreadores que estava assistindo a live. Ele fez o seguinte, ele fez duas perguntas, na verdade. Uma pergunta é como ele pode cuidar da voz, que teoricamente, praticamente ele utiliza no dia a dia, seja no trabalho, seja na conversação e tal, como que ele pode cuidar da voz, manter a voz saudável, para que ele consiga sempre estar utilizando de forma tranquila. Tá, legal. Então, a questão da voz é importante. Tem várias coisas, na verdade, uma lista de coisas de crendices populares que, se a gente fosse falar aqui, que as pessoas falam, que na verdade o povo pensa que faz bem, né? Mas não faz. Então, muita gente fala, faz gargarejo com própolis. A gente vê o Zeca Pagodinho na televisão, tomando a cervejinha, falando que faz bem, que aquece. Mas, na verdade, tudo isso é crendice, tá? Por exemplo, a bebida, na verdade,
verdade, ela tem um efeito anestésico. Então, ela faz um efeito enganoso. Se a pessoa está usando muito a voz e usa o própolis, ou pastilha, ou mesmo a bebida alcoólica, ela vai tirar aquela sensação de ardência daquele momento e vocês acabam forçando mais sem saber. Tá? Eu vou falar realmente o que a gente sabe cientificamente comprovado em evidências, né, que faz bem para a voz, tá? Água, muita água na temperatura ambiente, não pode ser gelado, porque o gelado também agride a prega vocal, machuca, tá? Então, muita água. Vocês que trabalham com recreação, a água tem que ser assim, companheira de vocês. Eu brinco para os meus pacientes. A garrafa de água tem que ser sua melhor amiga. Entendi. A maçã também faz muito bem para a voz. Ela é 2 vezes exercício, tá? Porque ela tem uma função adstringente, de limpeza, muito, muito grande, né? E também ela exige um exercício de mastigação que vocês vão impostar a voz, abrir a voz de forma mais clara e de forma natural, tá? Ah lá, ó, gargarejo de vinagre faz bem? Ele tá perguntando. Não, não faz. É a crendice popular, tá? O que faz bem é a água, como eu tô falando, a maçã, sucos de frutas cítricas, laranja, limão, né? Essas coisas é que fazem bem. E se eu for falar algumas coisas aqui que eu sei que às vezes para vocês é inevitável? Não gritar, usar microfone, mas aí a gente sabe que em muitas situações isso não é viável, né? Sim, isso é uma da outra pergunta, faz parte da outra pergunta que o recreador mandou. Que ele não consegue mais alcançar notas agudas, que foi logo depois ele ter gritado por um longo tempo, e aí ele não consegue mais alcançar essas notas. Não, nem mesmo para cantar. Por exemplo, às vezes você vai fazer, como a gente tinha comentado no outro vídeo, as expressões, né, as linguagens corporais, e aí você acaba fazendo algum personagem que você tem que fazer uma alteração na voz para entrar no personagem, entrar no lúdico, para criança ou até mesmo para um adulto que está assistindo. E aí você precisa mudar os tons de voz e ele não consegue alcançar o agudo. Ele queria saber se é por causa disso, de ele ter gritado muito e aí não conseguir mais fazer. E o que ele pode fazer? Pode ser. Pode ser. O ideal era ir no otorrino, fazer um exame para ver essa prega vocal, né? Para ver como que tá. Mas também pode ser uma questão, porque a voz tem tudo a ver com a respiração, né? Então, a partir do momento que você não consegue coordenar a fala e a respiração, pode chegar nesse nível aí de não alcançar mais agudos. Eu já atendi cantores de música sertaneja e cantores assim, bem experientes, tá? De carreira. E que eles, já numa idade avançada, sempre conseguiram alcançar o agudo. E chegou num ponto que não estava alcançando mais. Aí ele foi para a terapia de fono, a gente fez todo um trabalho de relaxamento da prega vocal, porque essa prega vocal estava super tensa por estar sendo usada da forma errada, né? E depois desse relaxamento da prega vocal, nós ensinamos a respirar e a falar de forma coordenada, de forma que ele voltasse a conseguir atingir esse agudo, tá? Então dá para fazer esse trabalho também de coordenação, de respiração e fala. Entendi. Oh, legal, legal. Acho que responde uma das perguntas que chegou agora de pouco, que é quando a pessoa pensa mais rápido do que ela fala, ou ela fala mais rápido do que ela pensa, como coordenar isso daí? Aí entra nessa parte, se ela não trabalhar a respiração, ela acaba se perdendo nas palavras, acaba alguma coisa atropelando a outra, né? Pelo que eu acabei entendendo. Sim, essa questão, às vezes, de falar muito rápido também pode ter muito a ver com a questão da ansiedade também, né? A pessoa, às vezes, é agitada, tem o pensamento acelerado e, às vezes, acaba se atrapalhando. Então, pode tanto entrar na questão da respiração, que tem a ver, como também na questão da ansiedade, né? Porque eu costumo falar que a nossa voz é mais do que o nosso cartão de visitas. Por quê? Fala mais do que o nosso
RG. Porque você sabe se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz, se a pessoa está agitada. Então, tudo isso a gente transmite através da nossa voz. Então, às vezes, essa coisa pode ter muito a ver da pessoa ser muito agitada, ter o pensamento muito acelerado, né? E acaba atropelando as palavras. Entra também no trabalho da fono, dá para a gente fazer um trabalho nessa parte, a partir do momento que você aprende a coordenar suas emoções, que você domina suas emoções, né? Porque a partir do momento que ela está atrapalhando na sua fala, o quanto ela está interferindo na sua fala, aí você aprende a dominar essa emoção, né? Para ter esse controle do quanto ela está interferindo na sua fala ou não. Entendi, entendi. Pô, sensacional. Ai, peraí, deixa eu arrumar um negócio aqui. Aí. Foi. Tem esse copo aí. Foi, 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 foi. Foi. Entrando um pouquinho nessa parte de ansiedade, creio eu que vai acabar abordando o tema. Você é especialista em psicopedagogia. Eu já vi Sim. Eu já vi outras pessoas que são especialistas nessa área, mas a maioria delas tem formação na área pedagógica, na área da pedagogia. Sim. Por que você, como fono, foi especializar nessa área? Outra aí merece saber a história também, tá? Na verdade, na época, eu estava envolvida com alguns profissionais de faculdade. E surgiu o curso numa determinada faculdade, né? E como assim, queira ou não, a fono, e até quando a gente falou da fono, foi uma das coisas que eu esqueci de falar. Tem a questão da oralidade e tem a questão da linguagem escrita. A fono também trabalha com problemas de aprendizagem e problemas de leitura escrita, tá? Então, na verdade, o interesse surgiu da questão dos problemas de aprendizagem que a gente vê na clínica e também veio por um convite de profissionais da faculdade que me convidaram para participar desse curso. Tá? Mas assim, sou especialista em psicopedagogia, porém não exerço, tá? Deixo esse papel para as pedagogas especialistas em psicopedagogia. Entendi. Foi mais assim, conhecimento mesmo que eu fui fazer, entendeu? Mas se tiver a necessidade, é bom que você pode utilizar, às vezes, para algum atendimento seu ou não. Sim, porque queira ou não, a fono e a pedagogia, elas trabalham muito interligadas, né? Porque, vamos supor, a criança está com uma troca na escrita. Às vezes pode ser por conta de ela estar escrevendo como ela está falando. Aí entra o papel da fono no auxílio à pedagogia, à professora, na parte de alfabetização, na parte de aprendizagem, que vai fazer toda a consciência fonético-fonológica, né, daquele som, né, dando pistas para a criança, mostrando como que é o ponto e modo articulatório, fazendo ela ter essa consciência através da escrita, né? Então, nessa parte, auxiliou bastante. Né, auxilia bastante esse conhecimento. Quando também a criança tem dificuldade de produção de texto, né, queira ou não, o texto é uma forma de comunicação, então a fono auxilia nisso também, nessa construção, nessa dificuldade que ela tem. Então, caminham bem juntas mesmo, bem ligadas. Entendi. Apesar que você já tenha respondido um pouquinho, né, mas eu vi que dentro da fonoaudiologia a gente tem várias especialidades, né? Deixa eu ver se eu anotei algumas coisas aqui. Tem várias e várias especialidades, como você comentou no outro vídeo, que normalmente a fono ela se especializa, ela procura uma área porque é muito ampla, né? Tem a área da audiologia, da linguagem, que a gente já comentou, da motricidade orofacial, a saúde coletiva, a voz, a disfagia, a fonoaudiologia educacional, a fonoaudiologia neurofuncional, a gerontologia, que entra a parte com o pessoal dos idosos, né? Fonoaudiologia do trabalho, neuropsicologia, fluência, entre outras. Quer dizer, no começo da nossa conversa eu não falei nem um terço do que a fono faz. Uhum. Porque E é assim, muita coisa. qual a área que você mais... Não sei se você se identificou no começo e hoje você mudou alguma coisa ou não. Desde quando você começou a fonoaudiologia,
você se especializou naquela área e falou, não, é essa que eu quero seguir, é essa que eu amei, que eu me apaixonei e vou seguir até o final da minha carreira? Na verdade, Mumu, eu desde a faculdade eu sempre gostei muito de linguagem e de casos neurológicos, tá? Então foi por isso que logo que eu saí, eu fui fazer a linguagem. Aí daí eu já fui trabalhar em APAE, né? Trabalhei em duas APAES aqui em São Pedro, né? Então assim é uma área que realmente assim eu me apaixonei, eu amo até hoje e falo que é o meu forte, né? Mas a vida me levou também a ter outras experiências, né? Então, como você já citou, né, com o meu marido otorrinolaringologista, eu tive a oportunidade de trabalhar com audiometria, né? Audiometria clínica é uma área que eu gosto bastante, né? Tive já a possibilidade de trabalhar em hospital com disfagia, com bebês recém-nascidos, né? Tive também a possibilidade de trabalhar com audiologia ocupacional, né? Então, assim, a parte educacional, quando eu trabalhei na PAI, queira ou não, a PAI é uma escola, então a gente trabalhava com a fonoaudiologia educacional. Então, assim, eu gosto muito de muitas áreas, né? Eu até às vezes tenho dificuldade de selecionar esse nicho aí que todo mundo fala, mas hoje eu tô conseguindo focar mais, né, na parte da linguagem, né, casos neurológicos, principalmente crianças com autismo, tá? Mas ainda atuo também na parte de audiometria. Entendi. Legal. Sensacional. Gente, pensa numa mulher doida, doida. Vocês vão saber daqui a pouquinho o porquê. Mas assim, sensacional. Ela tem umas ideias que ninguém tem. E uma das ideias é o que eu vou comentar agora. É sobre um projeto de férias que ela idealizou. Ela é idealizadora de um espaço chamado Carla Corrente, que é voltado para a parte fonoaudiológica. Mas ela idealizou um projeto de férias dentro desse espaço que ela une fonoaudiologia, pedagogia e recreação. Os três juntos, com uma quantidade limite de crianças, onde consegue envolver crianças de várias idades, desde a criança de 3, 4 anos até a criança de 12, e consegue unir crianças com várias deficiências, né? Não sei se seria exatamente essa palavra que pode utilizar, mas com várias deficiências e todos brincando e trabalhando, participando ativamente juntos. Por exemplo, eu participei no começo, hoje eu fico mais na parte de coordenação de equipe, junto com ela, mas eu nunca tinha visto, por exemplo, um surdo, porque não existe surdo mudo, que eu aprendi lá também. São pessoas surdas que aí elas não conseguem ouvir e por isso elas não conseguem falar. Exceto se elas não Você tiverem... tá assistindo, hein? Depois ela puxa minha orelha, hein? Eu aprendi com ela, aprendi com ela. Então, porque ela já veio puxando a orelha lá, o negócio da linguagem. Depois ela puxa a nossa orelha. Tá vendo? Eu nunca vi, na verdade, uma pessoa surda brincar com uma outra pessoa, vamos colocar entre aspas, normal, totalmente natural, como se, tipo assim, se não existisse essa distância devida por causa da deficiência. E esse projeto que ela faz, né, chamado projeto de férias, é sensacional. Fala um pouquinho pra gente de como que da onde surgiu essa ideia desse projeto. O projeto de férias surgiu assim, ó. Na verdade, a época de férias para nós na clínica, ela é muito fraca. Os pacientes tiram férias da escola, aí eles, janeiro, né, dezembro, janeiro e julho, eles querem parar também com as terapias. E aí surgiu, né, como que a gente vai fazer esses pacientes virem? Eu queria atrair eles para eles não faltarem nas férias. Então, vamos fazer uma programação diferenciada. Então, vamos fazer musicalização, vamos fazer teatro, culinária. A ideia inicial era oferecer para os pacientes, para eles pararem de faltar, né? Das terapias. Aí uma mãe, porque eu tenho uma filha, né? Hoje tem 9 anos, na época ela tinha 5, faz já
faz 4 anos já que a gente está com esse projeto, a mãe de um amiguinho dela, de sala, falou, por que você não abre para os não pacientes? Ela falou, as mães iam adorar. Aí eu falei, gente, por que não, né? Eu pensei, falei, aí essa ideia surgiu isso, aí eu falei, nossa, por que não? Aí a gente pode trabalhar a inclusão, né? Que é o Sim. grande objetivo desde quando a gente começou o nosso trabalho, é justamente essa ideia, né? Essas crianças não têm que viver separadas, a gente tem que socializar elas, né? Então, eu falei, por que não? Vamos tentar. E aí tentei, e no primeiro dia já apareceu 12 crianças de fora, que não eram pacientes, né? E aí, com o tempo, a gente foi melhorando. No começo era só fonoaudiologia, mas aí, como cresceu o negócio, eu vi que, tipo assim, só a fono não ia dar conta. Então, a gente chamei uma pedagoga para ajudar. Né? E aí surgiu, aí ela trabalhou com os meus objetivos fonoaudiológicos, a pedagoga com o objetivo pedagógico, só que aí eu achei que estava faltando a questão da recreação. A gente tinha essa parte de educação, de clínica, mas faltava a parte da recreação, que era o objetivo por ser projeto de férias. A gente queria um projeto de férias que visasse, sim, fonoaudiologicamente atingir os objetivos, atender os objetivos educacionais, mas que fosse divertido ao mesmo tempo. E isso é possível. E aí eu falei, então, hora de entrar o recreador, porque a gente também não está mais dando conta de fazer a brincadeira se tornar tão gostosa quanto o recreador faria para as férias. E foi assim que surgiu. E está aí até hoje. E deu certo e foi. Não, e é sensacional, gente. É uma coisa assim. Eu falo por mim porque eu participo de vários projetos, né? Vários tipos de colônias de férias, seja em clube, seja em condomínio, seja em escolas, vários tipos em várias empresas. E lá é totalmente diferente, porque assim, você tem um momento, todas as coisas, todas as ações que são feitas têm participação efetiva das crianças. Total. Seja para fazer a culinária, que eles fazerem o próprio lanche. Claro, tudo orientado pelo pedagogo ou pedagoga, pela fono que vai estar junto, para auxiliar na mastigação. Se a criança está falando de alguma forma errada, alguma coisa assim, a fono auxilia nessa parte. A pedagoga auxilia na parte principalmente de coordenação motora fina. Já nós, criança, Leitura escrita, né, Momô? não entendi, desculpa. Leitura escrita, né? Tem atividades que envolvem a leitura escrita, né? Sim, exatamente. E aí nós, da recreação, entramos com a parte da bagunça. Que aí é fazer virar realidade as ideias mirabolantes que essa mulher tem. Por exemplo, de criar uma tirolesa dentro de uma clínica. Que mais? Aquele touro, tipo um touro mecânico, né? O futebol de sabão, uma praia. O mar maluco, né, Mumu? Tanta coisa. Exatamente, são várias coisas. E assim, funciona tão bem que você vê pelas crianças, né? Eu, particularmente, trazendo para minha área agora, que é a área da recreação, quando uma criança, principalmente quando uma criança, ela ou não quer ir embora, ou chora porque está indo embora basicamente sem a vontade dela, né? Ou é porque acabou o tempo, ou é porque o pai vem buscar, ou tem algum outro compromisso, significa que você está no caminho certo. Não que ela chorou porque, não, quero ir embora, não vejo a hora. Não, ela chorou porque ela não queria ir embora, queria continuar participando das atividades, mas infelizmente o pai ou a mãe, ou deu horário, alguma coisa do tipo. E eles que está no caminho certo. E é isso que a gente vê lá naquele projeto. Então, maravilhoso. Mas vamos voltar um pouquinho da sua profissão, que eu acho que a galera deve estar com alguma dúvida. Projeto, Mumu, acho que é legal falar, só completando, a questão assim, que a proposta é justamente, a gente não usar aqueles brinquedos, super brinquedos, né,
que tem nos buffets. A proposta é diferenciada, porque eu acho que tem espaço para tudo. A proposta é usar coisas simples, né? Coisas que a gente tem em casa, que os pais podem fazer com eles. Lençol, colchão, boia, pneu, né? A ideia é essa, é transformar as coisas simples nos nossos objetivos da clínica, né, de fala, fonoaudiológicos, da pedagogia e da recreação, utilizando coisas simples, né? Que é sensacional, porque a criança, como você falou, ela pode reproduzir em casa, né? Se o pai tiver aquela energia tal e a criança vem com a ideia e fala, nossa, eu fiz assim, quero fazer em casa também. Ela pode reproduzir tranquilamente. Talvez não com a mesma loucura que nós fazemos lá, né? Porque aí não é um, são 3 profissionais que acompanham tudo lá, no mínimo, né? Além de outros que acabam auxiliando, tudo junto lá. A Aline que está mandando a pergunta, é por dia ou pacote que fecha o projeto? Tem por dia, tem por pacote. Depois pode me chamar no PV, né, no direct, ou pode chamar a Carla Corrente no direct, que a gente te explica tudo certinho como funciona. Carlita, lembrando que agora a gente tem que esperar passar essa pandemia, né? Agora não dá, né? Agora, infelizmente, a gente está com outros projetos, que é projeto online e tal, mas esse eu falo depois no finalzinho da live. Sim. Você está se especializando em ABA e transtorno do espectro autista. Na adolescência. Isso. Explica um pouquinho o que é isso daí e, associado à fonoaudiologia, que benefício isso pode trazer para o adolescente ou até mesmo, não sei se a ABA entra para a parte da criança. Ou até mesmo um adulto. Na verdade, Mumu, ABA chama Análise Aplicada do Comportamento, tá? É o único método comprovado cientificamente, tá? E não só para autismo, tá? Para todo tipo de criança, tá? Na verdade, assim, a gente tinha uma ideia, eu inclusive tinha uma ideia muito errada em relação à ABA. Antigamente, a gente acreditava, muita gente falou, nossa, você vai fazer isso, você está fazendo isso, adestramento, né? Mas não tem nada a ver. Ele vai trabalhar com a questão do reforço, né? Ensinar a criança através do reforço. E esse reforço pode ser coisas que a criança gosta, são em situações contextualizadas. Então, para você ter uma ideia, a criança lá, o bebezinho, começou a fazer o barulhinho, aí vem o adulto e já fala, ai, falou mamãe, né? Isso é um reforço, né? E tudo na nossa vida é através de reforço, a gente aprende através de reforço, né? Dessa forma, né? Você faz alguma coisa porque você vai ter uma consequência disso, né? Então, essa ciência, ela estuda isso para a gente aplicar nas terapias, né? Pode ser para fono, normalmente, assim, na fono tá surgindo ainda, né? A maioria que vai atrás desses estudos, dessa formação, são psicólogos, né? Que a gente tem bastante, né? Mas tem tudo a ver com a fono, porque tem tudo a ver com todo mundo, na verdade, né? Com a nossa vida, essa ciência. Então, vai auxiliar nesse sentido, né? Da gente ensinar as crianças através de reforço. Ajudar, por exemplo, as crianças se apresentam comportamentos inadequados, né? Que é uma dificuldade que a gente tem hoje, mesmo a gente, né? Que a criança não tem autismo, né? A gente hoje tem muita dificuldade em pôr limites para os nossos filhos, né? Então, é uma ciência que auxilia em tudo isso. Oh, legal. Da hora. É louco, né? Se você parar para pensar assim, você começa a analisar as coisas, começa a viajar de uma forma que, nossa, porque assim, a pessoa vê o autista, seja criança, seja adulto, na maioria das vezes como uma pessoa, às vezes, incapaz, uma pessoa que não consegue fazer nada, coisa e tal, e é totalmente diferente, né? Ela tem as suas... Não, a nossa proposta é justamente essa, e isso é sempre que eu brigo, né?
é, a gente tem que trabalhar não em cima do que a criança não tem, porque todo mundo tem dificuldade de alguma coisa, né? Eu costumo dar o meu exemplo. Eu fui péssima para aprender a dirigir, dirijo mal, eu cortava a asa do avião no pré, né? Então, assim, então imagine se a gente fosse pensar em investir nisso, né? Causar esse trauma no que eu não tinha, né? Então, a nossa avaliação, a minha avaliação, sempre trabalha em cima do que a criança tem, né? O que a gente pode melhorar e o que ela pode conseguir. Porque tem coisas, às vezes, que ela consegue com a nossa ajuda, né? Com a ajuda do outro, que no futuro, com certeza, ela vai conseguir sozinha, né? Então, a nossa visão é essa, trabalhar com o potencial da criança, né? Sempre valorizar o potencial e não aquilo que ela não tem, né? E tentar Entendi. ajudar ela a conseguir aquilo que ela não tem, entendeu? Sensacional. Sensacional. Ó, você é uma mulher viajada, viajou por vários lugares, tanto dentro quanto fora do Brasil. Ah, E estamos com saudade de visitar, viu, Mumu, agora? imagino, né? Imagino. Fala pra mim, qual foi a sua viagem que mais te marcou? E por que que ela te marcou tanto? Nossa. Ai, Mumu, tem várias, viu? Eu vou falar de duas que eu acho que marcou mais, né? Eu acho que é a minha lua de mel, que foi na Chapada Diamantina, na Bahia. Porque foi assim, o meu marido sempre gostou muito desse turismo aventura, né? Então, para mim, foi a minha primeira experiência nesse sentido. Quase morri, porque subia 250 metros de morro, descia as cavernas, mas depois disso nós fizemos muitas, né? Fomos para a Amazônia, viajamos, desbravamos esse Brasil aí, fazendo essas aventuras ecológicas, mas eu acho que foi a primeira que me jogou para esse mundão, tá? E a última, né? Uma das últimas, na verdade, né? Que foi a Israel, que era um sonho meu conhecer a Terra Santa. Porque eu, particularmente, né, tenho a minha fé, então, assim, você, historicamente mesmo, né, até para quem não acredita, mas você vê, né, historicamente a Bíblia, e você pensar em todos aqueles lugares que assim, Jesus passou, que Abraão sacrificou o filho, e você vê que todos aqueles lugares existem e que tem todo sentido, até historicamente isso assim é inexplicável, entendeu? Então, eu acho que foram essas duas. Entendi. E falando em Ah, viagem, falando em viagem, foi quando a gente foi para Disney com a Maria, é muito emocionante também ver a ingenuidade, a alegria da criança, né? Quando encontra com as princesas, aquele sonho realizado. Acho que são essas, assim, as que mais me marcaram, entendeu? sim. E falando em viagem, você foi convidada, né, a ser professora de pós-graduação numa faculdade no Acre, que é um estado que ninguém acha que existe, que só acha assim, ah, tá no Ah, mapa, não mas fala isso. Eu gostei de ir lá e o povo fica bravo quando fala isso lá, hein? então, é Eu isso que eu ia te defendo eles perguntar. agora, hein? É isso que eu ia te perguntar. Como foi ter estado no Acre? Tipo, a cultura deles, a alimentação, a parte educacional lá é muito diferente daqui da região sudeste, da região de São Paulo, ou não? Então, Mumu, esse ano nós, na verdade, foi só uma vez em janeiro, né? Porque logo depois também já veio a pandemia, né? Mas assim, eu fiquei assim encantada com o povo assim acolhedor. Assim, é uma diferença absurda, tá? Porque assim, em Israel, é que nem eu falei, tudo muito maravilhoso. Mas o povo, até pelo histórico de sofrimento deles, o povo lá é muito seco, muito, sabe? São muito firmes. Às vezes a gente pode até falar que
passam por grossos, mas a gente entende. E, em compensação, o povo do Acre, apesar de ser um povo realmente sofrido, que tem essa visão, né, que é largado e tal, eles são muito acolhedores, trataram a gente super bem, sabe? Assim, eu adorei realmente o povo do Acre, tá? A gente tem pontos lá turísticos muito bonitos, sabe? Que a gente foi conhecer, né? Eu gostei bastante, tá? A educação, então, a educação, a questão, eu posso falar pela faculdade ali, né, que a gente fez no curso de neuropsicologia, né, pelo que eu vi, assim, é bem interessante tinha a proposta deles, né, agora não sei a questão de nível educação infantil, ensino fundamental, né, isso aí eu já não tive acesso para falar para você. Ah, legal. Mas só de saber que o Acre já existe já é sensacional, porque Ai, eu, não fale isso que eles ficam bravos. eu, Existe e é bonito. eu conheci uma menina do Acre trabalhando num hotel, ainda tirei até uma foto com ela, falei, não, preciso tirar foto, que é a única pessoa do Acre que eu conheço no Brasil, no mundo. Então preciso tirar foto, guardar essa foto. Mas isso, meu, é sensacional porque, assim, é um estado que é como você falou. Pra gente, na verdade, que não conhece lá, não sabe tanto a beleza que tem. Quem não estuda, não procura, não vai atrás, não sabe a beleza que tem. Então, você que é uma pessoa que já foi lá e vivenciou não só a cultura local, que foi a recepção, entre outras coisas, mas também é, a parte universitária, entre outras coisas, você pode falar pra gente com muito mais bagagem, né, de como é estar no Acre. E é uma visão de quem está de fora, porque assim, por exemplo, eu moro em Piracicaba, você mora em Piracicaba. Se alguém perguntar, pô, Piracicaba é legal? Piracicaba é sensacional. Eu vou falar, eu moro lá. Mas vir alguém de fora, conhecer a cidade, falar, meu, vai pra lá porque é muito bom, é sensacional. É um povo batalhador e um povo acolhedor, sabe? Vocês, quem for para lá vai ser muito bem recebido, né? Eu não fui por conta que eu estava dando aula, mas o meu marido chegou a conhecer parques também, porque queira ou não, né? Ali tem a Amazônia, então ele foi conhecer um trecho da Amazônia ali dentro do Acre. Ele também relatou, gostou bastante, né? É, eu acho que tinha que ser mais explorado isso daí, mais divulgado, né? Sim, sim. Pelo que eles falaram lá também os políticos nunca investiram muito lá, pelo que eles contaram para mim, né? Teve muita corrupção ali, né? Como no Brasil inteiro, mas ali eu acho que pelo que eles contaram um pouco mais. Então é um povo muito sofrido, né? Então que merecia, assim, sabe, um governo que desse mais atenção para eles, Entendi. né? Que investisse, né? Entendi. Ô, Carlinha, a gente está chegando no final da nossa live, infelizmente, estamos acabando. E aí eu vou fazer um jogo rápido com você. Tá, Como que funciona esse jogo rápido? Eu falo algumas palavras ou alguma frase e você fala com a primeira coisa que vem na sua cabeça. certo. Certo? Vamos lá? Uhum. Família. Maria e Geraldo, pode ser duas palavras? Pode! Não tem como, tem como. Não, você responde com o que vier na sua cabeça. Fica tranquila. Fica tranquila. Tá. Trabalho. Ai, é tudo, né? Tudo para mim. Amigos. São poucos, mas são verdadeiros. Ah, legal. Deus. Minha base, meu tudo, meu primeiro, minha força, o primeiro na minha vida. Legal. Antes de. Você tem sogra ou não tem sogra? Não tenho mais, na verdade. A minha sogra faleceu 4 anos depois que eu casei com o meu marido. E o meu sogro faleceu ano passado. Tá. Então eu vou mudar, eu ia colocar a palavra sogra, então eu vou colocar a palavra mãe.
Meu modelo. Legal. E que modelo, né? Porque, gente, pensa na Em mulher. todos os sentidos, viu? De mãe, de beleza física, de guerreira. Pensa na mulher. E agora, pra gente É, fechar, uma frase. uma frase. É. Não desista dos seus sonhos. Os fracos desistem, os fortes persistem. Acho que é uma frase bem propícia e para o momento que a gente está vivendo, né? Eu acho. É, e é isso, né? Que é o que nos leva, né? Que nos impulsiona todo dia nessa fase que a gente está vivendo, né? Sensacional. Sensacional. E acho que tem muito a ver comigo, né? Porque se eu fosse ver os obstáculos, aí eu já teria desistido fazia muito tempo, né? Vou te Então, falar que, eu acho que é uma história de superação mesmo, né? vou te falar que do tempo que eu te conheço, por todos os obstáculos que você passou, outras pessoas já teriam desistido. Porque, assim, Hum. foram muitas barreiras e não foram barreiras fáceis de serem superadas. Foram barreiras complicadas. Que se você não tiver uma boa base, se você não tiver um bom apoio, seja ele familiar, seja ele espiritual, seja ele dos amigos, independente. Se você não tiver na onde você se apoiar para poder, tipo assim, na hora que você tomar o tombo, poder se levantar e continuar a caminhada, continuar a corrida, a batalha, a guerra, seja lá o que for, já teria desistido. E você é um exemplo maravilhoso disso. Porque Sim. as batalhas você sofre até hoje. Eu acompanho, né? A gente conversa muito, que nós somos amigos pessoais. Então, um sabe da luta que o outro tem. E se você não tivesse uma base tão forte dentro da sua casa e até essa base espiritual, né? Que é a crença que você tem, com certeza você não teria conquistado tanta coisa que você conquistou e não teria conseguido chegar onde você chegou. Não, é bem isso mesmo. Eu falo que Deus é o meu sustento. Se não fosse Ele, acho que eu já não estava mais nem aqui, com certeza, né? E a minha família também, né? Nossa, não tenho o que falar, né? Eles me apoiam bastante, né? Meu marido, minha filha, com essa idade que ela tem, é impressionante, Uhum. né? Eu falo que ela é minha companheira, meu braço direito. Quer dizer, eu falo que Deus mesmo fez tudo certinho na minha vida, né? Isso é verdade. Bem certinho mesmo. Carla, obrigado por você ter aceitado esse Eu que agradeço o convite. convite, viu, Manu? Tá? Gostei bastante, né? Espero que o pessoal aí tenha curtido também, né? Curtiram, com certeza. E galera, se vocês tiverem mais dúvidas relacionadas à fonoaudiologia, relacionado à área da linguagem, entre outras que nós conversamos aqui, o Insta dela, Carla Corrente Fono, é isso? Isso mesmo. Carla Corrente Fono. Carla Corrente Fono, manda mensagem, né? Chama ela no direct que ela vai ter o maior prazer de responder vocês que tem que Com estar com tempo. certeza. Ela tá com tempo na quarentena, pode ficar tranquilo. Pode chamar Ah, ela. não tô, não. Ele sabe que eu não tô com tempo. Ele tá zoando. Mas eu respondo, sim. Um tempinho para responder a gente sempre acha, Isso é verdade. Carlinha, obrigado, né? viu? Deus abençoe. Tchau, Momo. Obrigada a você pelo convite. Obrigada pelo pessoal aí que acompanhou. Espero que todo mundo tenha gostado, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, beijo, até a próxima. Tchau. Até. E é isso, galera. Essa foi a nossa convidada de hoje, a doutora Carla Corrente. Sensacional, como vocês viram, tem uma história de vida maravilhosa, né? Tem de superação, de conquistas, de estudos em si e de viagens, né? Que é uma mulher que viaja demais. Mas é isso, galera. Obrigado por ter acompanhado até aqui a nossa live. Apesar de ter tido probleminha no começo, a gente conseguiu se acertar, se organizar aqui. Logo, logo nós estaremos. Ela vai estar salva no IGTV e logo nós estaremos tentando subir ela no YouTube, ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Gabi que está assistindo aí, beijão, saudade de você também.
E galera, amanhã, sexta-feira, dia 3 de julho? Dia 3 de julho, nós vamos estar lançando alguns projetos que estamos nessa período online, ok? Acompanha lá o Instagram, @tmumu, que você vai estar sabendo de bastante coisa. Valeu, gente, um beijo e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau!